Graça e paz a todos e a todas neste momento, nesta tarde, que a palavra de Deus e o seu Santo Espírito fale aos nossos corações. Vamos curvar nossas frontes mais uma vez e orarmos ao nosso Pai. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer pelo teu amor, pela tua graça, pela mais essa oportunidade de podermos meditar na tua palavra e no teu querer. Vem estar junto de nós, vem nos agraciar através da tua palavra e ação do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Esse texto que nós lemos, que foi colocado na tela, é um dos últimos livros do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, ele é escrito por volta do ano 90, mais ou menos, depois de Cristo. É um dos últimos textos que nós temos. E ele procura mostrar, o Evangelho de Mateus, ele tem a intenção de mostrar que Jesus Cristo veio para ser aquele Messias que as Escrituras diziam que ele era. Nós precisamos entender que a comunidade cristã desse período, dos anos 80, 90, depois de Cristo, é uma comunidade que vive numa sociedade ainda que não conhecia muito a respeito de Jesus Cristo. Era uma comunidade que vivia num mundo onde os deuses gregos, ou a cultura grega, ainda tinha muita influência nos lugares onde viviam essas pessoas. E a grande questão que nós podemos observar é que os seguidores de Jesus Cristo tinham ainda muitas dúvidas. Seria Jesus Cristo mesmo o Messias? Seria ele que estaria trazendo uma novidade de vida e que era aquele quem havia sido prometido? Quem era mais importante, Jesus Cristo ou João Batista? Muitos ainda desse período eram remanescentes de uma comunidade chamada joanina, mas voltada para João Batista. Eles criam que João Batista tinha muito mais importância do que o próprio Jesus Cristo. Então, quando Mateus escreve para essa comunidade, ele tem a intenção, com o seu evangelho, de mostrar que Jesus Cristo é aquele quem havia sido prometido por Deus, de quem as Escrituras diziam desde o começo. É por isso então que ele vai começar o seu evangelho diferente dos outros, mostrando uma genealogia para chegar até a pessoa de Jesus Cristo, para mostrar que Jesus Cristo era aquele de quem se dizia as Escrituras e as promessas de Deus desde o Gênesis. É por isso que Mateus então procura mostrar para essa comunidade essa importância, a importância de se crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era aquele que havia sido prometido. Para se ter uma ideia, esse texto demorou mais ou menos 60 anos para vir à luz em forma de um texto. Antes de ser escrito, essa mensagem ou essa situação precisou ser vivida, gestada no meio de muitas dificuldades. O Evangelho de Mateus é muito mais um testemunho de vida, de pessoas que haviam vivido com Jesus Cristo, como o próprio João vai dizer mais à frente, que haviam visto, ouvido e crido naquele que era o Messias. É isso que Mateus diz. É por isso que no início do Evangelho nós podemos perceber a necessidade de João identificar o papel de Jesus Cristo e de João Batista. Ele vai mostrar então que João Batista era aquele que deveria ser o precursor, aquele que haveria de vir para preparar o caminho para que depois chegasse o Messias. É por isso que nós encontramos nesse evangelho o relato de João Batista dizendo: olha, eu não sou digno nem de desamarrar ou de amarrar as sandálias daquele que vem. Mateus via essa necessidade de deixar bem claro isso, de identificar ou de falar para aquelas pessoas de que ele era apenas mais um na hierarquia para chegar até Jesus Cristo. Nós vemos a apresentação de Jesus Cristo por João Batista, nós vemos o batismo de Jesus Cristo. É interessante que o texto também nos faz refletir sobre o papel do cristão diante de Cristo e dos seus questionamentos. É por isso que a nossa mensagem nessa tarde é buscar identificar isso. O que você busca quando você vem a Jesus Cristo? O que você busca quando vem a Jesus Cristo?
E essa pergunta é fundamental, que nós vamos ver que o texto diz isso. Quando os discípulos chegam até Jesus, Jesus vira para eles e diz: o que buscais? O que vocês buscam me seguindo? E eu creio que isso é fundamental para a igreja de hoje em dia, para as nossas vidas. Quando você vem a Jesus Cristo, o que você busca? Mas antes de você responder essa pergunta, do que você busca, nós percebemos que no versículo que nós tratamos, no versículo 36, nós vemos uma declaração clara de João Batista. Ele diz assim, olha: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, ele é claro nessa situação, ele reconhece quem é Jesus. E eu creio que uma das primeiras coisas que nós precisamos ter na nossa vida é isso: quem é Jesus Cristo para você? Quando lhe perguntam a respeito de Jesus Cristo, o que você diz? Quando perguntam quem é Jesus Cristo, qual é a sua resposta? Ele é mais um psicanalista? Ele é o maior educador que existiu na face da terra? Ele é o maior educador, ele é o maior psicólogo? Quem é Jesus Cristo? Nós percebemos que quando João Batista se encontra com Jesus Cristo, ele não tem dúvidas. Quando João Batista se encontra com Cristo, ele não tem dúvidas nenhuma de quem é aquele que está à sua frente. Mas infelizmente hoje em dia nós vemos que essa certeza não se encontra na vida de muitas pessoas que se dizem cristãos. Não conseguem responder quem é Jesus Cristo para ele. Não reconhecem qual é o sentido de ter um relacionamento com Cristo. E eu creio que o primeiro questionamento que nós temos que ter em mente nesse texto é isso: quem é Jesus Cristo para você? A segunda parte, ou a segunda coisa de um questionamento, é o que diz os versículos seguintes. Quando os discípulos ouvem João Batista falando a respeito de Jesus Cristo, ele diz: olha, eis o Cordeiro de Deus. E aí o que fazem os discípulos? Deixam João Batista e vão seguir a Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo vira para eles e diz: ué, o que vocês estão buscando aqui? O que vocês querem? E eu creio que essa pergunta, esse questionamento de Jesus Cristo é fundamental para a nossa vida. Quando Jesus Cristo nos tira do mundo, quando Jesus Cristo nos busca, Ele sabe o que Ele quer de nós. Jesus Cristo, quando escolhe os seus, Ele não tem dúvida do que Ele quer dos seus discípulos. Agora a pergunta, o questionamento é: e você, sabe o que Ele quer de você? Você sabe o que Jesus Cristo quer de você? Por isso, o que você busca nele? Você busca bens? Você busca posicionamentos, posições, destaques? Você busca milagres? Ou você busca um relacionamento pleno e verdadeiro com Ele? Ou você busca algum relacionamento que te leve a frutificar, que te leve a edificar, que leve a ser um continuador daquilo que Ele iniciou? É por isso que Jesus Cristo, quando os discípulos que estavam com João Batista começam a seguir, a primeira pergunta que Jesus Cristo faz é essa: o que vocês buscam me seguindo? Quando vocês estavam com João Batista, vocês poderiam querer uma coisa, e comigo, o que vocês querem? E eu creio que isso, irmãos, é fundamental para a nossa vida. Se nós não soubermos o que nós buscamos no nosso relacionamento com Cristo, o nosso caminhar vai ser truncado e muitas vezes sem sentido. O que vocês buscam? O que vocês querem comigo? Que tipo de relacionamento vocês têm comigo? E aí, depois dessa pergunta, então os discípulos pegam e seguem a Jesus. Os discípulos, diz o texto, que eles caminham com Jesus e passam todo o tempo com eles. Eles perguntam: mestre, onde você assiste? Onde você mora? Onde você permanece? E aí é interessante que vem uma expressão que aparece 2 vezes no texto que nós temos, onde Jesus Cristo apenas responde para eles: vem e vê.
E depois, mais à frente, nós vamos ver Filipe falando para Natanael também: vem e vê. O que Jesus queria dizer com isso? O que será que Jesus passava pela mente de Jesus para dizer para os discípulos? Ele não poderia dizer: olha, eu moro na rua direita, número 14, bairro de Perdizes, ou o que quer que seja. Ele poderia dizer: eu moro lá com a minha mãe, com o meu pai. Mas Jesus Cristo pega e apenas diz: vem e vê. Porque essas palavras de Jesus Cristo representam um relacionamento pessoal. Relacionamento pessoal no sentido de que ele não precisa falar quem ele é. Porque as pessoas que o seguem, é só vendo é que elas crerão. Jesus Cristo não transforma as pessoas por palavras. Jesus Cristo transforma as pessoas pelos gestos. Tanto é que quando ele termina o sermão do monte, as pessoas veem nele uma certa autoridade, que eles dizem: olha, esse é o cara. Esse, olha, que nem diria lá no Nordeste, tem alguém no Nordeste que esse é porreta. Esse camarada não fala. Esse não é os políticos dos que a gente tem por aí, que fala muito e faz pouco. Ou faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Jesus apenas vira para os discípulos e fala: vem ver. Se vocês querem alguma coisa diferente, se vocês querem ver se eu sou realmente o Messias, venham até mim. E vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu não preciso convencer vocês com palavras. Eu não preciso convencer vocês com objetos ou com poderes ou o que quer que seja. Venham e vejam. E eu creio que quando nós nos achegamos a Jesus, amados, nós precisamos ter essa experiência pessoal. De vir até Jesus e ver. Não é pelo que o pastor vai falar, não é pelo que o diácono vai falar, não é pelo irmão. No cristianismo, essa história de filho de peixe, peixinho não se aplica. O seu avô pode ter sido um homem de Deus, o seu pai ou a sua mãe pode ter sido um homem de Deus. Se você não vier até Jesus e não ver e não se relacionar com Ele, você não será. É por isso que nós precisamos vir até Jesus e ver as maravilhas que eles dizem. E eu acho que isso é tão interessante que quando João Batista, depois de estar preso, tem ainda algumas dúvidas a respeito de Jesus Cristo, ele pega 2 discípulos dele e manda até Jesus para dizer: olha, é o Senhor mesmo que é o Messias, quem a gente tem que esperar? O que Jesus responde? Sou eu mesmo, é eu, Filho de Deus. É assim que Jesus responde? O que Jesus responde? Vejam, os cegos vêm, os coxos andam, os pobres são alimentados. Vejam, e depois vai falar. Só pode ser testemunha de Jesus Cristo aqueles que veem. Só podem ser testemunhas de Jesus Cristo aqueles que veem Jesus Cristo, Filho de Deus. Se nós não entendemos isso, amados, de nada vai adiantar nós estarmos sentados ou falarmos. O mundo hoje está cansado de palavras. O mundo quer ver atos. O mundo quer ver ação. O mundo quer ver transformação. É por isso que Jesus Cristo não discute com os discípulos, não dá sinal nenhum, ele só pega e fala: olha, vem e vê. E nós observamos que os discípulos vêm, que os discípulos caminham, que os discípulos seguem a Jesus Cristo. Nós vemos que o texto diz que depois de ouvir a palavra de Jesus Cristo, depois de passar algum tempo com Jesus Cristo, ele vai lá e fala para o seu irmão vem até Jesus e vê e tem um relacionamento com ele. Pedro se converte, é a experiência pessoal que leva ao anúncio do tesouro que é encontrado. Quando nós falamos a respeito de Jesus Cristo, quando nós levamos a mensagem, que tipo de mensagem nós levamos? É aquela que nós vivemos, que faz parte do nosso ser, ou é apenas uma coisa teórica para inglês ver? A experiência pessoal é fundamental para se ter um relacionamento com Deus. Ninguém vem a Deus e não se encontra com Ele, pode ser testemunha dele.
Mas é interessante que aí o chamado de Jesus, segue-me, no versículo 43, quando ele se encontra com Filipe, ele vira para Jesus, caminhando, Jesus, quando diz o texto lá, que ele vai para a Galileia, e ele se encontra com Filipe, e aí ele diz, olha, segue-me. É o chamado de Jesus, segue. E diz o texto que Filipe vai e segue. E aí já aproveita e já continua a fazer o trabalho de Jesus. Quem você tem seguido? Como você tem seguido a Jesus? Ele te chamou um dia? Se Ele te chamou, como você tem seguido a Jesus Cristo? Diz-nos a história de que quando um mestre tinha os seus discípulos, os discípulos procuravam andar da mesma maneira que o mestre andava, da mesma forma, é como se fossem robozinhos. O mestre andava e os discípulos atrás andando junto. O mestre sentava todo mundo em volta, procurava refletir igualmente o que o mestre era. E é interessante que quando Jesus Cristo chama os seus discípulos, também se reflete isso. Ele diz, olha, vocês serão meus discípulos, se vocês fizerem o que eu vos mando. O mundo verá a mim, quando eles virem a minha pessoa em vocês. Mas quem que nós temos seguido hoje? Será que nós refletimos o nosso mestre? Será que nós refletimos quem nós estamos seguindo? O texto diz que Filipe é chamado para seguir a Jesus, e diz o texto que ele segue a Jesus. E é interessante que, tão logo ele se converte, ou tão logo ele começa a seguir a Jesus, diz o texto que ele se encontra com Natanael. Não é isso? Versículo 45, ele vai, se encontra com Natanael e diz, olha, nós achamos aquele de quem nos diz as Escrituras, de quem Moisés escreveu na lei. E aí ele diz, olha, aquele que se referiam como profeta. Sabe quem é, Natanael? Jesus o Nazareno, filho de José. Qual é a resposta de Natanael? Qual foi a resposta de Natanael? Qual foi a resposta de Natanael? Põe aí o versículo 46. O que diz? O que Natanael respondeu? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? O que Filipe responde? Vem ver. Por mais que Filipe pudesse querer discutir com Natanael, Natanael já tinha feito o seu pré-conceito. Ele já tinha o seu conceito feito na mente. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus por causa dos nossos preconceitos? Quantas vezes nós não ouvimos a palavra de Deus por causa dos nossos preconceitos? Quantas vezes nós deixamos de realizar uma ação para com o nosso semelhante por preconceito? A palavra de Deus deixa claro, os preconceitos impedem que nós vivamos o que Deus quer para as nossas vidas. Quando nós nos achegamos a Deus, nós precisamos nos despir de tudo aquilo que possa nos impedir um pleno relacionamento com Deus, com o nosso próximo e conosco mesmo. Nazaré era um pior lugar. Imagine um lugar ruim hoje. A gente fala às vezes que aqui em São Paulo a Cracolândia era ruim, não era? É um lugar horrível. Nazaré era pior. Nazaré era o fim do mundo daquela época. Era uma cidade onde deixada de lado. E Jesus vinha de lá. Se fosse hoje em dia,
Jesus não teria espaço em nenhum lugar. Os preconceitos nos impedem de vermos a vontade de Deus. E é interessante que depois de que Natanael dá essa resposta, Filipe não discute com ele. Filipe mais uma vez usa a expressão que o próprio Jesus usou: vem ver. Se você não tiver uma experiência pessoal com ele, Natanael, não adianta nada eu querer tentar te dissuadir de tudo aquilo que você pensa. Você já está indo com um preconceito estabelecido. E os preconceitos impedem que nós façamos novos conceitos, novos estilos de vida, novas maneiras de agir e de viver. Porque nós já colocamos uma barreira nos nossos relacionamentos. E aí o texto continua dizendo que Natanael então se achega, Jesus vê Natanael de longe se aproximando, e aí Jesus dá uma palavra igual a que Natanael deu a respeito dele, né? E lá vem Natanael, aquele cabra safado, aquele camarada que não quer nada com nada. É isso que Jesus faz? Jesus vê Natanael chegando e diz o quê? Eis aí o quê? Eis aí um varão em quê? Um israelita, um varão, dependendo da tradução, em quem não há dolo. Igual a visão de Natanael para com Jesus? Totalmente diferente. Jesus, quando vê Natanael, diz: olha, esse é um cabra bom. Esse daí, olha, não há dolo nele, ou seja, não há má intenção, não há coisas ruins nele. E que elogio, hein? Já imaginou se Jesus chegar para você e falar: olha, Renan, eis aí um israelita, não, um pernambucano, em quem não há dolo. Amém? Jesus diz claramente isso. Jesus reconhece quem são as pessoas. Jesus sabe das intenções que vão no coração de todos aqueles que se aproximam dele. Mas ainda continua, versículo 48, vai dizer o quê? Natanael ainda continua duro nos seus preconceitos. O que Natanael responde para Jesus? De onde você me conhece? Para falar que eu sou um israelita, mesmo com elogio, vejam, Natanael não diz isso, não diz uma coisa boa, mas aí Jesus pega e diz para ele: olha, antes de Filipe conversar com você, eu já te vi embaixo daquela árvore, daquela figueira. Jesus nos conhece muito antes do que a gente possa imaginar. Jesus sabe muito antes do que nós possamos imaginar ou pensar quem nós somos e quais as nossas intenções. Jesus rompe todo e qualquer preconceito. Jesus rompe toda e qualquer atitude que impeça qualquer tipo de relacionamento. E é interessante que depois de Jesus dizer isso, Natanael faz o quê? O que Natanael faz? Ele exclama o quê? O que Natanael exclama? Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael precisou ver, ouvir, para mudar os seus conceitos. Talvez nós, muitas vezes, na nossa vivência, no nosso jeito de ser, de agir, precisamos ter encontros mais duros com Deus, para mudarmos os nossos conceitos. E aí Jesus termina esse momento dizendo: só porque eu te disse que te vi, você crê agora? Você precisa ver para crer? E depois ele vai repetir isso mais na frente com Tomé. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quando nós nos achegamos a Deus, nós precisamos ver
coisas, milagres, ações, poder para crer nele? Bem-aventurado aqueles que não viram. E saiba de uma coisa, Natanael, muito mais coisas do que isso você verá. Porque o Filho de Deus é poderoso o suficiente para fazer o que quer que seja, mesmo vindo de Nazaré. O que vocês buscam quando vêm até Jesus? O que vai no coração de vocês quando vocês se achegam a Jesus? Como vocês se achegam a Jesus? Como vocês buscam a Jesus? Quando você se achega a Jesus, você sabe quem Ele é? Você declara que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quando você vem a Jesus Cristo, você sabe que você deve vir e ver e ter a sua experiência pessoal com Ele. Quando você busca Jesus, você sabe o que você deve fazer para segui-lo. Quando você vem e o busca, você se despe de todo e qualquer preconceito que você tenha. Quando você busca Jesus, você quer sinais para acreditar nele. O que você busca quando você vem a Jesus? Eu creio que nesta tarde, amados e amadas, nós precisamos parar para pensar o que vai no nosso coração, na nossa busca de Jesus. Você busca Jesus para ser Senhor, ou você busca Jesus para ser servo? Você busca Jesus Cristo para ver milagres e maravilhas, ou você busca Jesus para ser instrumento de Deus para a ação de milagres e maravilhas? Você busca Jesus para engrandecer o nome dEle, para que a sua luz brilhe, para que a glória dEle seja manifestada, ou você busca Jesus para que a sua luz se manifeste para a sua glória? Eu creio que nessa tarde nós precisamos parar para pensar. O que você busca quando vem a Jesus? Vamos orar?